Você abre a porta de casa. E o silêncio te recebe como um soco no peito. Não é um silêncio calmo. Não é paz. É ausência. É vazio. É a constatação física de que alguém não está mais ali. Ninguém te prepara para isso. Ninguém te avisa que vai chegar um dia em que o silêncio vai começar a doer. Que ele vai ter peso. Que ele vai te seguir pelos cômodos como uma sombra que você não pediu, mas que agora mora com você. Você fecha a porta. E percebe que o barulho da chave girando na fechadura é o único som que existe naquele momento. Você tira os sapatos. E o som deles caindo no chão ecoa mais do que deveria. A casa está do jeito que você deixou. Tudo no lugar. Nada mudou. Mas tudo mudou. Porque antes, tinha voz. Tinha movimento. Tinha vida acontecendo ao mesmo tempo que a sua. E agora, tem só você. E o silêncio. Se o que eu estou descrevendo faz sentido para você, talvez esse seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre o que ninguém tem coragem de dizer. Sobre o que dói de verdade. Sobre o que fica depois que todo mundo vai embora. Porque tem uma solidão que ninguém vê. Uma dor que não aparece nas redes sociais. Um tipo de silêncio que não se cura com música alta ou televisão ligada. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o dia em que o silêncio deixa de ser apenas silêncio e vira companhia. A pior companhia possível. Você chega em casa depois do trabalho, cansado, com fome, com aquela vontade de tirar a roupa e jogar o corpo no sofá. Você abre a porta e o silêncio te recebe. Não tem cheiro de comida. Não tem som de panela no fogão. Não tem voz chamando seu nome do outro cômodo. Não tem cachorro latindo. Não tem criança gritando. Não tem televisão ligada. Tem só o silêncio. E você percebe que esse silêncio tem textura. Ele é denso. Ele pesa. Ele ocupa espaço. Você acende a luz da sala. E a luz não muda nada. A claridade só torna mais visível o vazio. O sofá está vazio. As almofadas estão arrumadas. A mesa de centro está limpa. Tudo exatamente como você deixou de manhã. Porque ninguém mexeu. Porque ninguém está aqui. Você vai até a cozinha. E o som dos seus passos no chão ecoa mais alto do que antes. Como se a casa tivesse virado uma caixa de ressonância. Como se ela estivesse te lembrando, a cada passo, que você está sozinho. Você abre a geladeira. E o barulho da porta abrindo parece alto demais. O zumbido do motor parece ensurdecedor. Você pega alguma coisa. Fecha a porta. E o silêncio volta. Sempre volta. Você senta à mesa. Sozinho. E come olhando pro vazio. Ou olhando pro celular. Qualquer coisa para não olhar para a cadeira vazia do outro lado. Você termina de comer. Lava o prato. Um prato só. Porque não tem mais louça acumulada. Não tem mais panela para lavar. Não tem mais copos espalhados pela pia. Tem só o seu prato. A sua vida. Sozinha. Você volta para a sala. Senta no sofá. Liga a televisão. Mas não assiste. Não consegue prestar atenção. Porque o barulho da TV não preenche o silêncio. Ele só disfarça. Você pega o celular. Rola a tela. Vê fotos de casais. Vê famílias reunidas. Vê gente sorrindo. Vê gente fingindo que está tudo bem. E você também finge. Você também posta. Você também sorri nas fotos. Mas quando desliga o celular, o silêncio continua ali. Esperando. Você olha para os objetos da casa. Aquele quadro que vocês compraram juntos. Aquela almofada que ela escolheu. Aquele controle remoto que ele sempre deixava no lugar errado. Aquela caneca que ninguém mais usa. Os objetos continuam. Mas as pessoas vão embora. E você fica ali. No meio de uma casa que não parece mais sua. No meio de uma vida que não parece mais sua. No meio de um silêncio que você não pediu, mas que agora é tudo que você tem. Você levanta. Vai até o quarto. E o quarto está arrumado. A cama está feita. Os travesseiros estão no lugar. Mas falta um travesseiro. Falta um lado amassado. Falta o cheiro de alguém. Você se deita. E percebe que a cama ficou grande demais. Que o cobertor ficou pesado demais. Que o silêncio ficou alto demais. Você fecha os olhos. E o silêncio fica ainda mais presente. Porque agora não tem mais a distração da luz.
Não tem mais o movimento dos seus olhos buscando alguma coisa para se agarrar. Tem só você. E o eco dos seus pensamentos. E o peso do vazio. Você tenta dormir, mas o silêncio não deixa. Ele te cutuca. Ele te lembra. Ele te faz pensar em tudo que acabou. Em tudo que não volta mais. E você percebe que o pior do silêncio não é a ausência de som. O pior do silêncio é a ausência de alguém. Tem um tipo de solidão que ninguém vê. Você pode estar no meio de gente. Pode estar trabalhando. Pode estar conversando. Pode estar sorrindo. Mas por dentro, o silêncio continua. Porque a solidão depois da separação não é só física. Ela é emocional. Ela é psicológica. Ela é existencial. É a sensação de que você não pertence mais a lugar nenhum. Você não pertence mais àquela casa que vocês construíram juntos. Você não pertence mais àquele futuro que vocês planejaram. Você não pertence mais àquela versão de você que existia quando estava com alguém. Você vira um estranho. Na sua própria vida. E o silêncio interno é pior que o externo. Porque o silêncio externo você consegue preencher. Com música. Com televisão. Com barulho. Mas o silêncio interno não tem como preencher. Ele fica ali. Ecoando. Te fazendo perguntas que você não quer responder. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse falado aquilo? E se eu tivesse escutado mais? E se eu tivesse dado mais atenção? E se eu tivesse sido melhor? O silêncio interno não te dá trégua. Ele não te deixa esquecer. Ele não te deixa seguir em frente. Porque ele é feito das suas próprias dúvidas. Das suas próprias culpas. Dos seus próprios arrependimentos. E tem um medo que ninguém fala. Um medo silencioso. Um medo que cresce devagar. O medo de se acostumar. O medo de que um dia você vai acordar e o silêncio não vai mais doer. O medo de que você vai se acostumar a comer sozinho. A dormir sozinho. A viver sozinho. O medo de que essa se torne a sua nova realidade. E que você aceite. E que você se conforme. E que você desista de procurar alguém. De procurar conexão. De procurar vida. Porque tem uma parte de você que prefere a solidão à possibilidade de sentir dor de novo. Tem uma parte de você que prefere o silêncio à possibilidade de ouvir mentiras de novo. Promessas quebradas de novo. Palavras que machucam de novo. E você começa a construir muros. Muros invisíveis. Muros emocionais. Muros que te protegem. Mas que também te isolam. Você para de responder mensagens. Você para de aceitar convites. Você para de tentar. Por que tentar dói? Por que esperar dói? Por que acreditar dói? E o silêncio vira refúgio. Mesmo doendo. Porque pelo menos no silêncio você tem controle. Pelo menos no silêncio ninguém te machuca. Mas tem um preço. Sempre tem um preço. O preço de viver sem sentir. O preço de existir sem viver. O preço de respirar sem estar vivo. Você olha no espelho. E não reconhece mais quem está ali. Porque a pessoa que você vê não é a pessoa que você era. Não é a pessoa que você queria ser. É uma versão apagada. Uma versão mais silenciosa. Uma versão que aprendeu a sobreviver, mas esqueceu como viver. E você se pergunta se isso é superação. Se isso é cura. Se isso é seguir em frente. Ou se isso é só desistência. Disfarçada de maturidade. Porque você não chora mais. Você não grita mais. Você não sente mais aquela dor aguda que te cortava por dentro. Mas será que isso é porque você curou? Ou porque você apenas anestesiou? Será que você está melhor? Ou será que você só ficou mais vazio? Tem dias que você sente falta. Não da pessoa, mas da sensação de não estar sozinho. Da sensação de que alguém se importa. De que alguém percebe quando você chega. De que alguém nota quando você está mal. Você sente falta de ser visto, de ser ouvido, de ser lembrado, porque o silêncio te torna invisível, até para você mesmo, e você começa a viver no automático. Acorda, trabalha, dorme, repete. A vida vira rotina, a rotina vira anestesia, e você para de sentir, tanto a dor quanto a alegria. Você para de esperar, para de sonhar, para de querer. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Não é o silêncio em si. É o que o silêncio faz com você. Ele te transforma. Ele te molda. Ele te ensina a viver com menos.
a esperar menos, a querer menos, até que um dia você percebe que não quer mais nada, e que isso não te incomoda mais. E você não sabe se isso é paz ou desistência. O silêncio não vai embora. Ele não desaparece com o tempo. Ele não some porque você quer. Ele não se cura com frases prontas ou conselhos bem-intencionados. O silêncio fica. Ele vira parte de você. E talvez a única coisa que você possa fazer é aprender a viver com ele, sem lutar contra, sem fingir que não existe, sem tentar preencher com coisas que não preenchem. Porque o silêncio tem algo a te ensinar. Ele te ensina que você consegue sobreviver sozinho, que você é mais forte do que imagina, que você não precisa de alguém para existir. Mas ele também te ensina algo mais duro, algo que ninguém quer aceitar. Ele te ensina que sobreviver não é o mesmo que viver, que você pode acordar todos os dias, pode trabalhar, pode comer, pode dormir, pode existir, mas sem conexão, sem afeto, sem alguém que te veja de verdade, você está apenas passando pelo tempo, não vivendo nele. E talvez o maior desafio não seja aceitar o silêncio, mas aceitar que ele não é o destino final, que ele é uma fase, uma passagem, uma dor necessária, que um dia, quando você menos esperar, vai ouvir uma voz que não é eco, vai sentir uma presença que não é memória, vai abrir a porta e não vai ser recebido pelo vazio, mas até lá, você vai ter que atravessar, sozinho. E não tem atalho, não tem fórmula mágica, não tem jeito fácil, tem só você, e o silêncio, e a escolha diária de não desistir completamente, de não se acostumar tanto com o vazio que você esqueça como é ter alguém, de não construir muros tão altos que ninguém mais consiga entrar, de não endurecer tanto o coração que ele esqueça como é bater por alguém. O silêncio dói, e vai continuar doendo por um tempo, mas ele não é eterno, mesmo quando parece que é, mesmo quando parece que nada vai mudar, mesmo quando você já se acostumou, mesmo quando você já desistiu. A vida tem um jeito estranho de te surpreender, nos momentos que você menos espera, nas pessoas que você menos imagina. E talvez o silêncio esteja te preparando para isso, para ouvir de verdade quando alguém falar, para valorizar de verdade quando alguém ficar, para sentir de verdade quando alguém te tocar. Porque quem já viveu no silêncio sabe o valor do som. Quem já dormiu sozinho sabe o valor da companhia. Quem já sentiu o vazio sabe o valor da presença. O silêncio não é o fim, é o intervalo entre quem você era e quem você ainda vai ser, entre o que acabou e o que ainda pode começar. Enquanto você espera, enquanto você atravessa, enquanto você sobrevive, lembra disso. O silêncio dói, mas você ainda está aqui, ainda está sentindo, ainda está vivo. Enquanto você estiver vivo, ainda há chance de ouvir uma voz que te chame pelo nome, de sentir uma mão que segure a sua, de abrir a porta e ser recebido por algo além do vazio. Até lá, respire, exista, resista, porque o silêncio é temporário.